Olá, queridos consagrandos, salve Maria, turma querida, amada, São João Paulo II. Estamos aqui para a meditação dos 7 dons do Espírito Santo e vamos fechar hoje os dons que faltam, o dom da fortaleza e o dom da sabedoria. Vocês acharam que eu não ia aparecer aqui? Aqui estou eu, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos, sejam muito bem-vindos. Lembrando que nós estamos fazendo os 30 dias preparatórios para a nossa consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Lembra? Nós iniciamos os 12 dias preparatórios de desapego do mundo, meditando os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da Santa Mãe Igreja. Porque para eu me desapegar do mundo, mais interessa que eu me apegue a Deus, né? Que eu fique juntinho com o Pai. Depois que eu estou meditando essa verdade, eu vou para a primeira semana, que é de conhecimento a si próprio. Então, São Luís nos convida, né, com muita humildade, a olharmos um pouco para nós mesmos e enxergarmos o que nós precisamos melhorar. Depois nós vamos para a semana de conhecimento à Santíssima Virgem Maria. Nós iremos meditar as 7 dores de nossa querida mãe. E por fim nós vamos finalizar com a semana de 6 dias de nosso Senhor Jesus Cristo, onde iremos meditar os 7 sinais do Evangelho de São João, onde o primeiro é a transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Queridos, dito isso, eu convido você, se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, a gente ainda está bem pequenininho, nos ajude a crescer. Peço que você deixe o seu joinha, deixe aqui um comentário. Explico o porquê. O joinha e o comentário são muito importantes para que o YouTube ache, entenda que esse vídeo é relevante de alguma forma. Então, você está ajudando outros que buscam a consagração, assim como você, a nos encontrar. Em outras palavras, você está nos ajudando a evangelizar. Se de tudo você não conseguir falar nada, comenta: eu quero os dons do Espírito Santo, eu quero 7 dons, né? Vem fogo do alto, vem fogo do céu, xandele, candele, arerererere, né? E vamos para esse dia com muita alegria, né? Com muito entusiasmo, vamos fechar essa reflexão. Né? Esse vídeo, provavelmente ficará um pouquinho mais extenso, né? Porque eu intento em falar da fortaleza, falar da sabedoria e fazer uma pequenina revisão, né? Um fechamento dos 7 dons do Espírito Santo. Então, sem mais delongas, iniciemos nossas orações. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos, ao final das minhas turmas, né, eu chego sem voz, né, essa é a aprovação da Ana. Tenham paciência, algumas vezes vou beber uma água. Mas, se Deus quiser e permitir, chegaremos até o final, que os nossos santos anjos e arcanjos nos ajudem, nos iluminem. Amém. Queridos, então vamos, né? Vamos começar então com o dom da fortaleza. Para que eu consiga falar com vocês do dom da fortaleza, nós vamos olhar para 2 realidades do nosso corpo espiritual. Aquele corpo que nós ganhamos na hora do nosso batismo, né? Onde está a potência da nossa santidade. Nós temos ali 2 verdades. Nós temos as virtudes e nós temos os dons do Espírito Santo. Você precisa entender a diferença desses 2 para não fazer uma bagunça agora, né, quando nós formos falar do dom de fortaleza. Por quê? Porque as virtudes, claro, pela cooperação de Deus, você vai recebê-las, porém, quem executa as ações é você mesmo, é uma ação sua. Então, você busca fazer as ações daquelas virtudes. Você busca ter atos de fé, você busca ter atos de amor ou de caridade, você busca ter atos de esperança. Por outro lado, nós temos a realidade dos dons do Espírito Santo. Aqui vai ser o contrário das virtudes. Nos dons do Espírito Santo, a ação quem faz é Deus, é uma ação divina. E você vai procurar cooperar com Deus.
Como fazer isso, Ana? Você vai procurar ser dócil a essa ação divina, você vai procurar não atrapalhar, você vai procurar buscar essa ação divina com o seu coração, ser dócil, ser manso a essa ação. Então, eis aí a diferença entre essas duas realidades. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu falo do dom de fortaleza, as pessoas costumam fazer um pouco de confusão entre o que é dom de fortaleza e o que é virtude de fortaleza. Então vamos lá. O que é a virtude da fortaleza? São as coisas que eu vou fazer para ser forte com as minhas próprias pernas. Então, tudo aquilo que você ouve assim, você precisa ser mais forte, você precisa ser mais constante. Isso tudo é a virtude da fortaleza, né? O pessoal aí que gosta muito de rezar com o Frei Gilson às 4 horas da manhã, ou com o Instituto Resede, como que você consegue acordar 4 horas da manhã todo dia? Muitos vão dizer para mim, Ana, como nos diz Santa Teresa d'Ávila, com determinada determinação, ou seja, é querendo, né? Eu quero, eu posso e eu vou. O relógio vai bater e eu vou parar aquele alarme e eu vou levantar da cama, né? Ou seja, você está sendo forte pelas suas próprias pernas. A virtude da fortaleza é aquele relacionamento de você com você mesmo na maneira excelente de ser. Então, nós temos relacionamento, né, nas virtudes, nós com Deus, nós com os irmãos, nós com as coisas, e nós temos nós conosco mesmo, que é a virtude da fortaleza. Um outro exemplo na virtude da fortaleza, eu cantei a pedra anteriormente, é a constância. Se lembra lá no Tratado da Verdadeira Devoção, quando nós estudamos os falsos devotos? Nós vimos que ali existe uma particularidade, né? Os devotos inconstantes. E nós precisamos fugir deles. Lembra aqueles fogo de palha? Eu vou começar, começa um monte de coisa, não termina nada. O que vai te levar à constância? É a virtude da fortaleza. Algo que ajuda muito nisso, por exemplo, é você fazer exercícios físicos. Você fazendo seu exercício físico 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, é algo que vai te ajudar a começar a ser constante. Não precisa ser nada grande, oh meu Deus, como eu estou fazendo algo magnânimo, né? Mas precisa ser pouco, mas constante. E você vai crescendo nessa constância, ou seja, você vai crescendo na virtude da fortaleza, né? Outra coisa, você ter compostura, você ter autodomínio de si mesmo, né? Isso é uma virtude, né? A virtude da fortaleza. Você vai passando pelas dificuldades e você vai aprendendo a estar impávido, né? Vem a dificuldade, às vezes alguém vai falar assim, nossa, nem pareceu que aquilo ali te atingiu. O que é isso? É a virtude da fortaleza. Ok, Ana, você muito disse sobre a virtude da fortaleza, mas nós não estamos aqui para falar sobre a virtude da fortaleza. Nós estamos aqui para falarmos sobre o dom da fortaleza. Ok, se lembra que o dom, ele procede de Deus? Ele vem diretamente de Deus? Então, se a virtude eu vou buscar ser fiel a Deus com as minhas próprias pernas, no dom do Espírito Santo fortaleza, quem é forte não sou eu, é o próprio Deus que é forte em mim. Ana, não entendi nada. Zé deu aí a definição, mas isso não me disse absolutamente nada. Bom, queridos, existe um exemplo muito prático para que você consiga entender isso de uma forma mais tranquila. Você entendeu ali os exemplinhos da virtude da fortaleza. Para um exemplinho para o dom do Espírito Santo como fortaleza. Pensa nos mártires, né? Pensa naquelas virgens, crianças muitas vezes, né? Que adentraram o Coliseu, que enfrentaram os imperadores. Pensa nos apóstolos que foram anunciar o evangelho a povos estranhos, a povos muitas vezes hostis, né? Pessoas realmente que queriam matar os cristãos, né? Inclusive o fizeram e tornaram esses apóstolos mártires, né? Muitas vezes, né? Então, de onde vinha essa coragem heróica desse povo, né? Onde vinha essa fortaleza heróica? Procedia de Deus, procedia do Espírito Santo, né? Essas pessoas elas jamais conseguiriam ser fortes nesse nível pelas próprias pernas. Não é algo que você vai comparar com querer tomar um banho frio, não. Você vai ter que enfrentar uma fera, né? Realmente se jogar na boca de um leão, fugir dele, ou enfim, saber que você vai morrer aquela morte ali
por amor a Deus. Veja que os dons do Espírito Santo, eles vão te levando sempre a se conectar com a verdade do alto. Então você vai ser forte, né, em Deus, ou melhor, Deus vai ser forte em você. Esse é o dom de fortaleza. É claro que eu fui para um exemplo bem extremo, que é dos mártires, para que você entenda sem sombra de dúvidas o que é o dom da fortaleza. Mas eu gostaria de trazer um exemplo um pouco mais palpável na nossa realidade. Eu gostaria de trazer um exemplo, se vocês me permitem, da minha própria vida, né? Algo que o Tiago e eu experimentamos o dom da fortaleza. Veja que o Tiago e eu, como vocês já sabem, né, nessa altura do campeonato, né, nós morávamos em Santa Catarina, numa cidade chamada Jaraguá do Sul. E nós viemos para a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Queridos, vejam, nós morávamos em Jaraguá do Sul e toda a nossa vida, tanto sonhada, planejada, quanto a nossa vida presente, estava em Jaraguá do Sul. Ou seja, a comunidade que nós servíamos, nossa, tudo que a gente queria fazer, o local que nós morávamos, né, era em relação à igreja mais próxima, né, e tudo mais, já estava tudo pronto, né? Era a nossa zona de conforto. Toda a nossa vida espiritual, o desenvolvimento da nossa vida espiritual, nós já conhecíamos a fundo as pessoas ali da comunidade, né? Nós tínhamos, essas pessoas eram grandes amigos, né, que há apenas um ar nosso, eles já estavam na nossa casa, nos ajudando no que nós precisássemos, né? Eram amigos realmente virtuosos, eram amigos que procuravam realmente o caminho de Deus, né? Nós amamos vocês. Pessoal de Araguá, beijo grande para vocês, né? Mas nós tínhamos esses amigos, nós tínhamos essa igreja, nós tínhamos o meu serviço, né? O Tiago tinha perdido o seu serviço, mas eu tinha o meu, né? Eu já estava há alguns anos ali na empresa, já conhecia tudo, já conhecia a lida, né, de cada dia. Já sabíamos a escola que nós queríamos colocar Elizabeth, os médicos que nós precisávamos ir, já sabíamos a logística em relação a nós e aos nossos familiares que não moravam ali, como fazer, quando ir, as viagens que nós fazíamos, né? Tudo, gente, já estava, veja, na nossa zona de conforto, né? Tudo já estava no nos nossos planos, né? Nós tínhamos casa própria e tudo mais. E quando o Tiago perdeu o emprego dele, nós ficamos um pouco sem chão e o Tiago não conseguiu uma recolocação ali no estado de Santa Catarina, uma recolocação que o valorizasse realmente como profissional. E essa oportunidade, ela surgiu aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Carlos, e em um outro lugar até mais distante que não vem ao caso agora. Mas nós tínhamos esses dois lugares, esses três lugares, né, para discernir aonde iríamos. Então nós nos colocamos, né, num momento de oração, né, e decidimos que nós viríamos para São Carlos. Mas tinha um problema. Lembra que eu disse que nossa vida estava toda feita, toda planejada já em Jaraguá do Sul? Em São Carlos nós não tínhamos ninguém. Nós viríamos para uma moradia de aluguel, nós viríamos para comunidades, paróquias que nós não conhecíamos ninguém. O Tiago iria começar numa empresa que ele também não conhecia ninguém, não conhecia nada do trabalho que ele iria tocar. Eu iria trazer o meu trabalho em home office, né? E depois lá sabe Deus até quando que eu poderia tocar o meu trabalho, né? Ou seja, nesse momento nós precisamos nos colocar muito na palma da mão de Deus, porque se fosse com as nossas próprias pernas, tudo que nós conquistamos pelas nossas virtudes, claro, infusas ali por Deus, né? Cooperadas com Deus, mas executadas com as nossas próprias pernas, tudo que nós conquistamos ali, nós precisaríamos abrir mão. Em cima disso tudo, ainda tinha Elizabeth, que estava com apenas 3 meses de vida, né? Empregados para nos servir, tudo, a gente já conhecia tudo lá. E nós viríamos para uma terra em que nós não tínhamos muito conhecimento. O que nós faríamos com Elizabeth? A quem nós iríamos entregá-la, né, os cuidados enquanto nós trabalhávamos? Enfim, tudo isso, gente, foi um momento de muita tribulação para nós, né? Então, nós nos colocamos em oração e nós pedimos os dons do Espírito Santo. E é quando veio em nosso auxílio o dom da fortaleza. Veja que os nossos amigos, os nossos parentes, nossos familiares, né, inclusive disseram: Nossa, vocês são doidos, eu jamais iria dar um passo desse, eu jamais iria largar minha vida aqui, tudo estruturado já para começar uma vida do zero num lugar que eu não conheço ninguém, um lugar que eu não conheço, um lugar que eu não tenho procedência nenhuma.
E, queridos, nós tomamos esse passo, né, com o auxílio divino e só nos utilizando desse dom do Espírito Santo, que é a fortaleza, lembrando que os dons, o foco deles, o objetivo deles é a nossa santificação. E foi dando este passo dentro da fortaleza que nós conseguimos melhorar muitos aspectos de nossa vida. Né? A nossa vida espiritual deu um grande salto, né? Nós precisamos nos desenvolver espiritualmente, né? Nós estávamos em outro meio, com outras pessoas, outro nível de profundidade, outra comunidade que nos pedia outras coisas, né? Então nós precisamos realmente nos desenvolver. Nós precisamos desenvolver a nossa vida profissional, completamente outras habilidades, né? Enfim, nossa relação com a Elizabeth, nossa relação com os nossos familiares, gente, tudo precisou ser levado a outro patamar. Mas nós só conseguimos chegar aqui e, claro, nós sabemos que nós estamos muito longe ainda de tudo que Deus quer para nós precisamos seguir nos desenvolvendo, foi só na base do dom da fortaleza. Então, dito isso sobre o dom da fortaleza, vamos olhar agora para o dom da sabedoria. Nesse momento, eu gostaria de trazer o livro da sabedoria, capítulo 9, versículo 6. É uma passagem que nos dirá assim: qualquer homem, mesmo perfeito, entre os homens não será nada, se lhe falta a sabedoria que vem de vós. Então vamos entender o que é isso que é tão necessário, né, a todos os homens, né? Lá em Provérbios nós vamos ter, né, que a sabedoria, ela é mais desejável do que o ouro e do que a prata. Quando Deus perguntou a Salomão o que ele queria, Salomão, na sua esperteza, pediu não ouro, não prata, não riqueza, não benevolência, não nada disso. Ele pediu sabedoria. Nós vamos entender que a sabedoria, ela é o mais excelso, ela é o mais elevado dom do Espírito Santo. Então Salomão pediu sabedoria, que sabia que tudo viria, abaixo dela viria junto, né? Então, que dom é esse de sabedoria, né? Sabedoria é nós conseguirmos olhar as coisas com um olhar divino, situar as coisas como elas estão pelo olhar de Deus. Veja, um sábio, ele consegue olhar até para um momento de catástrofe e enxergar a mão de Deus ali. É claro que Deus não quer a catástrofe, Deus não criou o homem para sofrer de maneira alguma, né? Deus pode trazer uma provação, né? Mas a tribulação, ela vai vir em decorrência do mundo, não por causa de Deus. Os sofrimentos mais atrozes, as catástrofes, não acontecem porque o coração de Deus quer. Elas acontecem, o coração de Deus, sim, ele permite. E Deus, ele permite quando de um mal ele pode tirar um bem muito maior. Então, olhar para a sabedoria é você tentar olhar para as situações do seu dia, aquelas que te levam a ficar murmurando, você trocar a murmuração por tentar desenvolver esse olhar de sabedoria, ou seja, pedir a Deus o dom de olhar para as situações com esse olhar do próprio Deus, esse olhar divino. Sabedoria vem de sabor, saborear as coisas como Deus as saboreia. Olha que bonito isso, né? E quando nós olhamos para a sabedoria, nós jamais poderemos deixar de olhar essa situação nos desviando da cruz de Cristo. Veja que, claro, a cruz de Nosso Senhor o fez suar sangue, mas foi algo que Jesus entendeu em seu cerne que era necessário. Ele submeteu a sua vontade à vontade de Deus. E onde existe a vontade de Deus, existe bondade, porque a vontade de Deus é a bondade propriamente dita. Deus é a bondade propriamente dita. Então, quando nós submetemos as nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, à vontade de Deus, eu consigo tirar dali a bondade para aquela minha situação. Olhar para as situações do mundo num olhar de Deus é eu conseguir abraçar as minhas cruzes. Não existe sabedoria sem apreço pela cruz. Os grandes santos descobriram isso. Então, de uma maneira um pouco mais concreta, novamente eu gostaria de trazer um exemplo da minha vida para tentar iluminá-los nesse caminho, né? Há alguns anos atrás, perdão pela redundância, né? Há alguns anos eu perdi o meu pai.
Meu pai faleceu, ele tinha artrite reumatoide, né, uma doença que não tem cura, ela tem no máximo controle, e o meu pai, ele veio a falecer no meio de uma troca de medicações. Toda vez que meu pai alternava essas medicações, ele sofria muito. Para que o organismo dele se acomodasse novamente àquela nova medicação, sofria muito, vomitava muito, enfim, eram momentos de grande fraqueza, né, grande tribulação para minha mãe, né? Então, no meio dessa troca de medicação, que já era algo que ele já tinha feito antes, o coração do meu pai não aguentou e veio a parar de bater, ele infartou. E isso aconteceu numa quinta para sexta-feira, não me esqueço disso, às 3 horas da manhã. Eu acordei, era 6, e eu vi as chamadas perdidas no meu celular, enfim, foi um momento de muita dor, né? Eu fui encontrar com a minha mãe que estava sozinha, né? Eu estava longe de Minas Gerais, meu pai faleceu, eu sou de Minas Gerais, né? O meu pai faleceu no interior de Minas Gerais, eu estava no interior de Santa Catarina. Então eu precisava sair de onde eu estava, pegar um carro, chegar numa outra cidade, pegar um avião, chegar em Belo Horizonte, pegar um outro carro, até conseguir chegar no interior de Minas. Eu levei um dia inteiro para conseguir fazer esse trajeto. Foi o pior trajeto da minha vida até hoje. Foi a pior situação até hoje por mim vivida. E eu sabia que os meus entes queridos estavam sofrendo muito, né? Nesse momento, o Tiago e eu, nós éramos namorados. Ele foi comigo, mas eu sabia que os meus entes estavam sofrendo muito, né? Minha mãe, eu sabia que ela estava sem chão, a minha irmã estava grávida do seu primeiro filho, então nós já vínhamos há algum tempo com muito medo que meu pai viesse a óbito, né? E eu sabia que não era fácil para minha irmã, meu cunhado estava tentando mantê-la firme e forte, né? Assim como o Tiago também estava tentando ser essa pedra angular para mim. E queridos, foi muito difícil chegar, enterrar meu pai, dizer o adeus. E quando toda essa realidade terminou, veio um momento mais difícil ainda, porque aí tinha que lidar com a sua ausência. Tinha que lidar com todas as mazelas materiais, então chamar familiar, entregar coisa, tinha que lidar com casa do meu pai e da minha mãe, o que fazer com a casa, aonde minha mãe iria morar, né? Porque ela não conseguiria ficar naquela casa que ela e meu pai erigiram, né? Com tanto esforço e suor. Né? O que fazer com as coisas do meu pai? Ninguém queria essa incumbência, ficou com essa pessoa que aqui vos fala, né? Dar finalização às coisas materiais do meu pai, as anotações do meu pai, as roupas do meu pai, né, os pertences do meu pai. Né, tudo isso eu fui organizando, né, porque estávamos todos em muito luto, né, mas enfim, eu consegui forças, Deus me deu essas forças, né, para conseguir organizar tudo. Enfim, queridos, eu estou aqui contando essa situação, tentando passar para vocês um pouquinho do que foi o luto na minha casa. Foi péssimo, péssimo, péssimo. Eu demorei um pouco ainda a retornar para o meu trabalho no interior de Santa Catarina. Tive um chefe que, nossa, de maneira excepcional. Derli, se algum dia você ver isso, muito obrigada. Nossa, Deus o abençoe infinitamente a sua casa, que teve muita paciência comigo naquele momento, né? Eu pude prestar um pouco de apoio à minha família naquele momento, né? E alguns momentos antes, né, algumas semanas antes, sem nem pensar que isso iria acontecer, eu já seguia o Frei Gilson. E o Frei Gilson, ele tinha chamado o pessoal para participar de um retiro dele, chamado Santos para essa geração. E até então eu nunca tinha ouvido falar assim com tamanha presteza sobre santidade, né? Mas tinha sido muito difícil organizar toda a logística para que nós conseguíssemos ir para esse retiro. O Tiago também estava indo junto comigo. Então, arrumar milhas aéreas, arrumar um momento em que não fosse prejudicar o trabalho, arrumar hotel que já não tinha mais na cidade, que ia ser o bendito do retiro, enfim, é muito difícil. E quando estava tudo arrumado, meu pai faleceu. E uma semana, 2 semanas depois já era o retiro. Acho que foi 2 semanas depois já era o retiro. E eu não queria ir e tudo. E o Tiago falou: Ana, nós já pegamos tudo, né? Será que Deus não quer nos falar, né? E tudo. E né, a gente se colocou como pequenos, falamos: vamos, né? Vamos então. Acabamos de arrumar as coisas em Minas, voltamos para Santa Catarina e depois nós fomos para o interior de São Paulo. E quando eu cheguei nesse retiro, gente, eu tive um outro olhar.
Nossa, foram sequências de pregações, de momentos de oração, de adoração, que me permitiram efetivamente a dizer o meu até breve para o meu pai. Eu entendi que não era um adeus, era um até logo. E como eu vi o meu pai sofrendo muito, né, nos últimos momentos da vida dele, né, eu sei um pouco, né, da vida do meu pai, olhando para essas realidades, eu tenho uma certeza muito grande no meu coração que o meu pai, ele não está no inferno, de maneira nenhuma. Eu acredito que ele deva já estar muito elevado no purgatório, já quase adentrando no paraíso, se ele ainda estiver no purgatório. Rezo muito, né, claro, pela alma dele, todos os dias, com a graça de Deus, né, mas eu entendi que meu pai ele estava num lugar muito bom. E, né, na casa de meu pai há muitas moradas. E para que eu conseguisse ser um até breve com meu pai, eu precisava adentrar esse caminho de santidade. E aí eu fui começar a aprender com o Frei Gilson que existia essa questão chamada santidade e não era algo apenas dos grandes feitos heróicos, era algo que eu podia chegar, né? E enfim, o retiro inteiro ele foi me dando um outro olhar para a morte do meu pai. Foi me dando a conhecer que meu pai estava sofrendo muito. Ele descansou como criatura de Deus. Foi me dando a conhecer que minha mãe também descansou porque ela tinha que ter muitos cuidados com meu pai. Eu sei que ela fez tudo do fundo do coração dela. Mas, querendo ou não, são cuidados, despendem, né, muito da pessoa. A Lívia, minha irmã, e eu, nós também descansamos um pouco como filhas, porque também nós ficávamos bastante preocupadas com toda a situação do meu pai, né? Foi todo um mudar de olhar essa situação, sabe? E entender que eu poderia encontrar com meu pai, né? Fazendo tudo direitinho, eu vou conseguir chegar lá com ele, eu vou conseguir ainda encontrar com ele, ainda que não seja mais, né? Da mesma forma, porque nós teremos Deus, né? Face a face, que é muito maior do que o amor que nós sentimos um pelo outro, mas eu sei que eu vou poder encontrar com ele, né? Então, assim, olhar para a morte do meu pai não com a ótica do luto, mas com a ótica do meu pai também é criatura de Deus, meu pai também merecia ver a Deus. E eu posso alçar a santidade, sabe? Ver, tudo isso foi mudando e olhando com a ótica de Deus. Eu comecei a usar a morte do meu pai para alçar novos voos, sabe? Meu pai me dava muita força. Que ótima maneira de me dar forças do que essa, de me permitir encontrar a santidade para querer também estar junto com ele. Né? Então, esse meu momento de luto, ele foi mudado de uma maneira que eu não consigo definir para vocês a velocidade com que isso aconteceu. Eu posso dizer para vocês que a minha irmã e a minha mãe, elas nunca conseguiram compreender a velocidade com que eu consegui passar pelo luto do meu pai, porque foi um luto muito pesado para nós três, né? Nós amávamos muito meu pai. Ainda amamos, né? E a minha mãe e a minha irmã, elas ficaram um pouco perplexas, né? Um pouco perturbadas até com essa velocidade com que eu passei pelo luto do meu pai. Não que eu tenha passado com um momento de desprezo, veja, eu tive um grande auxílio de um dom do Espírito Santo. Esse dom que é o maior dos dons, é o dom de sabedoria. É olhar as situações com o olhar que Deus olha. Veja que isso jamais seria possível pelo meu caminhar, pela nossa natureza humana. Precisa realmente ser um sopro do Espírito Santo e falar: vai, minha filha, sai desse luto, vai, minha filha, vai para águas mais profundas, eu te quero em outro lugar. Né? Então, isso é a sabedoria agindo na nossa vida de forma concreta. É claro que eu tentei trazer e iluminar um pouquinho vocês, né, com a situação da minha vida. Mas eu espero que isso os auxilie, né? Eu abracei essa cruz de luto, cruz pesada, né? Para que eu conseguisse amar a Deus de uma forma mais profunda. E é isso que eu desejo para vocês. Eu desejo que vocês adentrem esses 7 dons do Espírito Santo pedindo. Eu queria, para finalizar essa reflexão, eu queria fazer um apanhado desses 7 dons do Espírito Santo. Veja, né? Eu gostaria que vocês pegassem Isaías capítulo 11, os 3 primeiros versículos. Veja que os dons do Espírito Santo, o maior dom do Espírito Santo é fazer com que o nosso coração, né? O Padre Paulo Ricardo vai nos auxiliar, né? Nos iluminar nessa hora. É fazer com que o nosso coração se configure ao coração de Jesus Cristo, para que nós consigamos amar a Deus assim como Jesus amou.
Olha que bonito isso, né? É o maior dom do Espírito Santo. Então veja que todos os outros dons vão concorrer para isso, nos ajudar a voltar o nosso coração a amar a Deus. Tendo isso em mente, vamos pegar a leitura de Isaías. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor do Senhor. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Queridos, se nós contarmos aqui os dons do Espírito Santo, nós vamos chegar no número de 6, porque o dom do temor do Senhor, ele é repetido 2 vezes. E isso acontece porque na hora de fazer a tradução do texto hebraico para no final, né, o português, nós vamos ter a palavra irá. E o irá, ele vai ser traduzido de 2 formas diferentes, porque as 2 formas comunicam irá. Temor a Deus e piedade. Aqui na minha Bíblia eu tenho temor do Senhor e temor do Senhor, mas saiba que eu olho esse temor do Senhor na vertente temor do Senhor e na vertente piedade. Então, os dons do Espírito Santo, veja, eles funcionam de uma maneira hierárquica. Lembra que eu falei que a sabedoria era o maior dos dons? Eles funcionam como uma hierarquia. E o profeta Isaías, ele coloca do maior para o menor. Nós vamos começar no caminho inverso. Voltando a tudo que a gente viu nesses dias, dessas reflexões tão maravilhosas que já tivemos nossa inteligência iluminada, né? Então, o primeiro deles, o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é aquele apreço que eu terei pelos 10 mandamentos, aqueles que nós meditamos nos 12 dias de desapego do mundo. Então, o temor do Senhor fará com que eu siga os 10 mandamentos, que eu tenha atenção, carinho pelos 10 mandamentos. Não porque eu tenho medo de ir para o inferno, não. Porque eu tenho medo de ofender a Deus, eu tenho medo de ofender o amor. Então eu tenho temor a Deus. Isso é uma vertente do temor a Deus. Uma outra vertente ainda do temor a Deus é eu conseguir enxergar a grandeza do nosso Pai. Deus é tão grande que eu só consigo me ver como pequeno, eu só consigo me ver como filho. E nessa minha pequenez eu me coloco num lugar de adorar ao Senhor. Nessa pequenez filial eu me coloco como adoradora. Isso é temor ao Senhor. Outro dom do Espírito é o que ele vai falar como nome de temor do Senhor, que agora você já sabe, é o dom da piedade. O dom da piedade é exatamente eu me colocar frente a Deus nessa posição de filho. E o filho, ele confia no pai. Ele sabe que o pai não o deixará desvalido em hora alguma. Então você vai trocar essa posição agora de adoração por uma posição de confiança no pai. Muitos vão dizer, né, que o dom da piedade é aquele que te ajuda a orar. Quem que é aquele que ora bem? É aquele que sabe a quem está pedindo, né? A gente tem o nosso pedido atendido quando a gente sabe o que pedir para quem pedir. O que me ajuda nessa parte é esse dom de piedade filial. É eu saber me colocar como pequena, como filha de Deus e sabendo que Ele não me deixará desamparada. Vamos para o próximo dom. Após um golinho de água. Estamos subindo aí nos versículos, né, do profeta Isaías. Espírito de ciência. Olha só, o espírito de ciência ele está aqui aparecendo embaixo. Por quê? Porque o espírito de ciência, ele nos falará sobre as verdades naturais. Ele me comunicará a realidade de criatura com o Criador. Eu vou conseguir enxergar em cada criatura, em cada fenômeno, a marca do Criador. É por isso que São Francisco de Assis é um grande exemplo desse dom do Espírito Santo. Porque São Francisco de Assis, ele conseguia ver a marca de Deus em cada uma das criaturas de Deus. É por isso que ele vai chamar irmão lobo, irmão sol, irmão lua, irmã morte. Né? Ele vai conseguir enxergar Deus em cada uma dessas criaturas. Outra vertente do dom da ciência, uma graça, né, que os santos vão ter,
é que pelo dom da ciência, eu começo a entender o que o pecado mortal faz na minha alma. Então eu começo a ter aquele arrependimento de ter pecado. Não como um sentimento de culpa besta, não, porque a culpa já ficou lá no confessionário, eu já confessei tudo, mas eu sei que eu pequei e eu vou ter a ciência, eu vou ter a clarividência de que aquilo é muito ruim, porque aquilo me afasta como criatura do meu Criador. Isso também é uma marca do dom da ciência. Eu vou ter a revelação das verdades naturais, daquilo que o meu olho consegue entender, aquelas verdades que é uma foto que eu tiro do momento. Vamos subir mais um pouco. Eu tenho ali, ó, espírito de prudência e de coragem, ou, né, nas palavras que nós estamos utilizando aqui, né, espírito de conselho e de fortaleza. Então vamos pensar no espírito do conselho. Bom, quando eu tenho a prudência, que é a virtude da prudência, eu tenho discernimento de alguma situação. Ah, eu não sei como ganhar mais dinheiro. Ah, pela prudência eu vou pensar que eu tenho que trabalhar mais. Eu vou pensar que eu posso aumentar as minhas fontes de renda, por exemplo. Se eu pegar então agora a virtude da prudência e elevar ela num grau divino, eu vou ter o dom da prudência ou o dom do conselho, é a mesma coisa. O que é o dom do conselho? Qual que é a grande diferença? A prudência, novamente, do mesmo jeito que a fortaleza. A prudência eu vou ter discernimento pelo meu próprio intelecto. O dom do conselho ou o dom da prudência é aquele que o Espírito Santo vai discernir por mim. Quer ver um exemplo claro disso? É quando você quer saber o que fazer sobre uma situação e você não sabe, e você se coloca em oração. Se você jejua naquela intenção, você pede ao Espírito Santo, você ora em línguas, você pega a palavra, você tenta tirar pela palavra, o que Deus quer para você. Você entra realmente no momento de se entregar nas mãos de Deus. Eu vou fazer o que Deus me mostrar que é o certo. Quer dizer, é um discernimento de uma ordem muito elevada. Pelas minhas próprias pernas eu não consigo, mas se eu rezar a Deus, Ele vai me dar. Por exemplo, é o dom que nós utilizamos ao vir para cá, para o estado de São Paulo. Nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus e pedir: Senhor, é de vossa vontade que nós realmente vamos até São Paulo? É vontade vossa, Senhor, que nós abandonemos Santa Catarina nesse momento? Nós pedimos o dom do conselho. E a partir do dom do conselho, nós chegamos no dom da coragem. De nada adianta eu ter aquele dom da ciência, eu ter o dom do conselho, saber o que fazer, saber por que eu tenho que fazer isso, se eu não tenho a coragem de dar o passo que eu preciso dar. É aí que está o dom da fortaleza. O Espírito Santo vai ser forte em mim. O Espírito Santo vai me dar aquele empurrão. Vai, minha filha, vai. Vai que é esse o meu desígnio para ti. E aí a jornada consegue começar. Vamos subir mais um pouco? Espírito de sabedoria e de entendimento. Entendimento ou inteligência. Agora vamos olhar então para o dom de inteligência. Qual que é a diferença do dom da inteligência para o dom da ciência? Bom, o dom da ciência eu vou entender as verdades naturais. O dom da inteligência eu vou ter revelações sobre as verdades sobrenaturais, as verdades do alto. O Dilian estava nos falando também, né? A verdade sobre ser aberto à vida. Eu não preciso temer ser aberto à vida quando eu olho com a inteligência, que vai me comunicar essa verdade de fé, essa verdade que vem do alto. O dom da inteligência vai me mostrar que é muito melhor que eu não me aproxime da mesa da comunhão estando em pecado mortal do que eu estar com Jesus, forçando Jesus a estar em uma comunhão com o erro. Isso só vai vir pela graça do alto, porque na minha miséria eu simplesmente quero me unir a Jesus. Eu não quero sair de estar perto com Jesus. Mas o dom da inteligência vai me dar a clarividência de que eu não posso fazer isso, porque eu estou em pecado mortal. Essas verdades de fé, uma maternidade de Nossa Senhora, né? As grandezas que Deus fez em São José, tudo isso é contado pelo dom da inteligência, as verdades, os mistérios de fé revelados. E por fim, nós vamos ter o maior de todos os dons, que é o dom da sabedoria. É o dom de eu olhar todas as minhas situações, todas as situações em volta e de eu conseguir ver a mão de Deus nessas situações, né? É olhar como um verdadeiro sábio olha aquilo, né? Eu tenho uma situação, pode não ser uma situação ruim,
mas eu consigo tirar um bem daqui, porque Deus permitiu que eu passasse por essa situação. Ah, então eu vou abraçar essa cruz. Veja que a sabedoria sempre vai passar pela cruz de Cristo. Eu só consigo chegar até o amor de Deus, que é onde eu quero chegar com os dons do Espírito Santo. A minha santificação final, eu só consigo chegar lá se eu consigo abraçar a minha cruz. Todos os santos foram prova disso. Abraçar a cruz para poder chegar até Jesus. Então, queridos, o que eu gostaria com essa reflexão é pedir, ao Espírito Santo, que venha ao seu socorro. Existe a oração, esses dons do Espírito Santo para que nós possamos fechar, eles não são dons que eles vêm levianamente, não. As virtudes você consegue caminhar com as suas próprias pernas, pedindo que Deus o ampare, sim, mas os dons do Espírito Santo você precisa pedir. Pedir mesmo como um mendigo, pedir a graça a Deus. Quem vai te dar isso é o próprio Deus, você não vai conseguir em nenhum outro lugar. Você não vai conseguir mais sabedoria lendo muitos livros. Você pode até ler muitos livros. Aquele clique na sua alma só vai acontecer quando Deus for lá e falar, filho, escuta, Aí vai acontecer o clique. Isso é sabedoria. Então, quando que eu recebo efetivamente esses dons? O que eu preciso fazer para receber esses dons? Você precisa fazer uma oração pedindo a Deus. E essa oração, ela precisa ter 4 características. A primeira delas, ela precisa ser uma oração humilde. Lembra que eu comecei falando que essa semana era para que nós colocássemos um espelho na nossa frente e com humildade olhássemos esse espelho? Se eu já acho que eu sou o conhecedor do bem e da razão, se eu já acho que eu já tenho todos os dons, eu não vou conseguir pedir ao Espírito Santo como eu preciso pedir. Eu preciso pedir na qualidade de humilde. Eu preciso pedir me colocando realmente como uma pessoa pequena, dependedor do meu Criador. Oração humilde. Segundo ponto, precisa ser uma oração perseverante. Quer dizer, eu posso pedir um dom a Deus e Ele pode não me dar, porque Ele quer ver se eu realmente quero esse dom. Então, eu preciso pedir com insistência, pedir me sacrificando, pedir. Eu preciso que essa oração seja perseverante. Não veio ainda o dom da sabedoria, então vou parar de pedir, Porque o dia que Deus quiser, Ele dá o dom, Ele é dele mesmo, para poder dar para quem Ele quiser. Queridos, nós acreditamos que os dons do Espírito Santo, eles vêm através de Nossa Senhora. Nós estudamos isso lá no tratado, Ela dá, é dela, para ela poder dar quando quiser, da maneira que quiser, na quantidade que lhe aprouver. Mas eu preciso pedir. E eu preciso pedir de uma forma perseverante. Outra característica, eu preciso pedir de uma maneira confiante. Lembra o dom da piedade? Eu preciso pedir me entendendo como filho de Deus. E está lá, Jesus fala, meu Deus, se vocês que são tão ruins conseguem dar boas coisas aos seus filhos, que mais será Deus irá dar até vocês? Então nós precisamos pedir já sabendo que nós vamos receber, já agradecendo a Deus porque nós estamos recebendo. A terceira característica, oração confiante. E por fim, essa oração precisa ser atenta. Eu nunca vou conseguir um dom do Espírito Santo pedindo assim, Senhor, e aí também é o dom da fortaleza, O dom da fortaleza é legal. Me dá o dom da fortaleza, Senhor. Eu acho que eu estou precisando do dom da fortaleza, para estar passando por essas situações. Nossa, eu não estou nem prestando atenção no que eu estou falando com Deus. Eu não estou nem prestando atenção para que serviria o dom da fortaleza nessa situação. Precisa ser uma oração atenta. Então, se ligando verdadeiramente ao Espírito Santo. 4 características que nós não nos esqueçamos e que nós possamos usar essas 4 características agora, finalizando essa meditação, passando para a nossa porção de oração. Amém, queridos? Espero que essa reflexão tenha os iluminado um pouco. Iniciemos com o Ave Estrela do Mar, que é a nossa oração para que Maria venha nos iluminar como a estrela polar. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação. E o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu.
Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos e a Jesus Cristo também. E ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Façamos agora a ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Agora a resposta será: tende piedade de nós. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. A resposta agora será: livrai-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda a presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinência, de toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tibieza do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Agora a resposta será: nós vos rogamos, ouvi-nos. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos o número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos agora a ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. A resposta agora será: tende piedade de nós. Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. A resposta agora será: rogai por nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Temerata, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem prudentíssima, rogai por nós. Virgem venerável, rogai por nós. Virgem louvável, rogai por nós. Virgem poderosa, rogai por nós. Virgem clemente, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho de justiça, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso digno de honra, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Senhor Deus, concedei a nós, vossos filhos, gozar sempre da saúde da alma e do corpo, e pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres das tristezas da vida presente e gozemos a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém! Queridos, louvado seja Deus, você que chegou até aqui. Fica como brinde para vocês saberem, e aqueles que quiserem rezar, uma excelente oração para pedir dom do Espírito Santo, essa que vocês têm no final do livro de vocês, o Vinde, ó Espírito Criador. Essa é uma excelente oração para que você faça rogando os dons do Espírito Santo. Então, faça o Vinde, Espírito Criador, peça o dom que você está precisando. Queridos, acho que eu mencionei, no início, de repente você é como eu, que chegou no final dessa reflexão, viu que precisa melhorar os 7 dons do Espírito Santo. Senhor do bom Jesus, e agora? Queridos, escolham 2 desses dons, E tente melhorar nesses dons, pedindo ao Espírito Santo, pedindo, de repente por todo o restante do ano, de repente pelo restante desses 30 dias, pedindo esse dom tão necessário a você. Agora que você já sabe o que é cada dom, pedindo esse dom para que, a partir desse dom, você consiga desenvolver a sua virtude nesse dom, de repente. É uma boa oração também. Queridos, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui até agora. Quem está vivo, dá um glória a Deus aí! E por aqui nós vamos ficar agora. Estivemos reunidos e
permaneceremos reunidos até o céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos ajude, nos dê seus preciosos 7 dons que nós recebemos no batismo, mas que nós precisamos colocar em utilização. E vamos assim começarmos a nossa semana de conhecimento à Virgem Maria. Beijo, povo de Deus. Abraço. Fiquem com Deus e Nossa Senhora e se lembrem, está difícil para você, está difícil para todo mundo. Esse é o caminho da consagração e da renovação. Meu conselho fraterno e amigo, persevere. É muito justo que muito custe o que muito vale. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e Nossa Senhora.